Olá para você, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Ensino Web. Caso você ainda não me conheça, eu me chamo Rafael e como você pode ver, estou aqui no repositório oficial do Mautic. Então faz 5 dias atualmente, na data que eu estou gravando esse vídeo, saiu a versão 2.16.1 e basicamente o que eu observei aqui é que teve bastante correção de bugs. Ou seja, foram 40 bugs aqui corrigidos. E aí você pode ficar à vontade para ver exatamente o que foi corrigido aqui. E vai ser nesse vídeo que eu vou mostrar para você como fazer a atualização. Ou melhor, tem alguns detalhes que eu preciso te passar. E esse vídeo principalmente vai ser para você que já faz parte do Academy, lá do Gerenciando Web. Ou você fez lá o treinamento como instalar o Mautic. Porque praticamente eu vou seguir um padrão que a gente aprende lá dentro. Então para você que já tem esse treinamento, vai ficar muito mais simples aí para você prosseguir com esse tutorial. E para você que não tem, você pode também seguir o tutorial, porque basicamente existem várias formas de você atualizar. Só que isso vai depender de onde você estiver com seu Mautic hospedado, entre outros fatores que vai ser determinante em você ter sucesso em fazer isso ou não. É por isso que eu vou passar aqui para você as configurações que eu estou utilizando, até para você ver e entender como é que está funcionando aqui o meu Mautic. Então primeiramente, eu estou com essa instalação aqui do Mautic. Eu vou fazer o login aqui só para você ver. Eu vou dar um enter aqui para a gente ver. Ó, acabei de entrar aqui no meu Mautic. Então perceba que essa instalação aqui já tem aqui acima disponível uma nova atualização, que é exatamente o que eu acabei de mostrar para você. Eu sei que tem essa opção aqui para você atualizar através de um botão, porém não é recomendado. E muitas das vezes essa opção aqui ela não funciona e acaba corrompendo aí seu Mautic. Então a maneira que eu vou mostrar vai ser a mais fácil. E aí é que pode vir a sua dúvida: Rafael, onde é que está o seu Mautic, onde você fez a instalação e como é que você fez? Eu vou acessar aqui uma página, uma nova aba aqui no navegador. Então perceba que eu tenho aqui uma conta na DigitalOcean. Aqui nesse primeiro cloud, como você pode ver, é aqui que eu tenho a instalação do meu Mautic principal. E essa instalação que eu acabei de mostrar para você, que é uma instalação que eu faço teste, que eu atualizo antes de passar para a instalação final, que realmente aqui funciona, né? Que eu capturo meus leads. E esse servidor, como você pode ver, tem 1 GB só de memória e ele está me servindo muito bem até o presente momento. Então é aqui que eu faço a hospedagem do meu Mautic, ou seja, eu contratei um cloud e aí você pode escolher entre a DigitalOcean ou qualquer empresa que você achar ou julgar necessária. Eu gosto muito da DigitalOcean. Só que não basta apenas você contratar um cloud, você tem que configurar ele para receber o Mautic ou qualquer aplicação em PHP. Então nesse caso eu preciso do PHP instalado, de um servidor web, entre outros recursos que é necessário para rodar uma aplicação. E para isso existe uma ferramenta totalmente gratuita que faz toda a configuração e preparação do servidor para você fazer a instalação do Mautic, do WordPress ou qualquer aplicação em PHP. Eu só vou passar aqui para você ver rapidinho. Então é exatamente esse site aqui, o nome da ferramenta se chama WordUps. No link aí na descrição, se você tiver interesse como instalar o Mautic, vai ser com essa ferramenta que vai ser criada a instalação, ou melhor, que vai ser configurado o servidor com essa ferramenta, independente se você tiver um cloud na DigitalOcean, ou tiver na Linode, ou qualquer outra empresa, essa ferramenta você vai poder utilizar aí nos seus clouds para gerenciar. Ela é focada para WordPress, mas serve também para você instalar qualquer tipo de aplicação que seja em PHP. E no caso do Mautic não é diferente. E hoje basicamente é a ferramenta que eu utilizo para gerenciar os meus projetos. Mas Rafael, por que você está mostrando tudo isso e não vai direto ao ponto, que é atualizar o Mautic? Porque primeiramente eu preciso mostrar a minha estrutura de como é que eu fiz aqui, para você entender como é que eu vou fazer essa atualização, como está aqui a minha estrutura, onde eu hospedei, o que eu fiz para configurar meu servidor. E é claro, se você tiver interesse, vai ter 2 links na descrição. Um é só para você que quiser saber como instalar o Mautic utilizando essa ferramenta. E o outro é para você que quer fazer parte do Academy, lá do Gerenciando Web. Então você pode optar por um ou outro. Eu recomendo, se você quiser saber só fazer a instalação do Mautic, acesse esse treinamento aqui que está no link na descrição. O preço atualmente dele está esse valor, mas o que eu quero mostrar mesmo é o conteúdo aqui abaixo, só para você entender. Então basicamente a gente tem aqui desde a instalação, configuração do servidor, parte DNS, tarefas cron, algumas configurações e mais importante aqui que eu acho é o bloqueio de bots. É um recurso bem interessante e é necessário você ter, principalmente para você que vai utilizar o Mautic, entre outras aulas importantes que você vai ter aqui nesse treinamento,
Então corre se você tiver interesse, o preço está excelente, você paga uma vez só e tem acesso a um conteúdo já pronto que você só aplica e replica aí para os seus servidores, então vale muito a pena. E rapidamente falando do Academy, basicamente vai ser um pouco diferente, então aqui vai ter vários módulos, né, que você vai ter acesso, principalmente para você que quer entender sobre o WordPress, sobre domínios, DNS, tem aqui SSH e administração, que vai ser bem útil para você entender como funciona criar uma pasta por linha de comando, entre outros recursos que vai ser importante você saber e ter conhecimento. Inclusive para você que nunca viu sobre Mautic, né? No caso, a interface, como utilizar alguns recursos, então você tem aqui esse módulo que pode te ajudar bastante a entender aqui como é que funciona algumas partes do Mautic. Então fica essa minha dica aí para você, o link vai estar na descrição, então vamos partir diretamente para a atualização, que é o que realmente interessa. Como você pode ver, estou aqui na DigitalOcean, então primeiramente, antes de fazer qualquer atualização, seja do Mautic ou seja da própria ferramenta que eu acabei de mostrar para você, o importante é fazer um backup, porque você não sabe se pode haver algum problema ou não, e aí você tem uma segurança, se der algum problema você volta com esse backup e tudo vai estar resolvido. E para ser sincero, esse tipo de procedimento já me salvou várias vezes, então já é um costume que eu tenho e recomendo você ter esse costume, esse hábito de for fazer alguma alteração que vai afetar seu site, seu sistema, faça um backup. Aqui para você fazer isso na DigitalOcean, você vem aqui nesse menu, é claro, depois de ter acessado, né, o seu cloud, você tem aqui o Snapshot, você clica aqui. Eu já tinha feito um há 5 dias, que foi exatamente quando saiu a atualização do Mautic que eu estava testando, mas nesse caso aqui eu vou criar outro sem problema nenhum. E aí você pode definir aqui um nome, eu costumo colocar aqui 2.16.0, eu coloco exatamente a versão que estava funcionando aqui no meu servidor, isso dependendo do que eu for alterar. Então nesse caso vou deixar assim, só vou colocar aqui um stable de estável, e uma vez que você fez isso é só clicar em Take Live Snapshot, e aí é só você aguardar até ele fazer o backup completo do seu servidor. Demora alguns minutinhos, mas é só aguardar. E assim que ele finalizar aqui o backup, a gente volta e começa a atualização. Como você pode ver, ele já finalizou aqui o backup para mim. Agora a gente vai fazer realmente a atualização do Mautic. Então para isso, eu vou acessar aqui a janela onde está aqui meu Mautic. E a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o nosso servidor por linha de comando. Porque toda atualização que eu vou fazer vai ser por linha de comando. Porque vai ser mais fácil e mais simples fazer dessa maneira. Então não vou utilizar nenhum recurso aqui do Mautic, eu só vou voltar aqui depois que eu fizer a atualização. Inclusive para a gente ter certeza, aqui abaixo está a versão atualmente dessa instalação do Mautic, ela está na versão 2.15.3, está aqui abaixo. Então quando a gente voltar, essa versão tem que estar na 16.1, ou seja, a versão 2.16.1, que atualmente nesse vídeo foi a versão que acabou de sair. Então dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que esteja igual ou já tenha uma versão superior. E para mim ter acesso aqui no meu servidor, eu vou utilizar aqui o PUT para fazer essa conexão. Eu já suponho que você saiba fazer a conexão através desse programa. Inclusive eu já salvei aqui abaixo. Ó. Eu tenho aqui o Mautic-DO. Eu vou clicar aqui em Open. Deixa eu puxar a janela aqui para você ver. E agora eu só vou inserir a minha senha, que é a senha master aqui do meu servidor, do usuário root. Para mim colar ela é botão direito. Não aparece nada, só vou dar um Enter. E acabei de logar aqui no meu servidor. Agora eu vou dar um Clear para limpar isso aqui. Eu vou acessar o caminho da instalação desse meu Mautic. Então para isso vou colocar cd /var www Mautic. Ele já pegou aqui automaticamente mautic.ensinoweb.com, que é o meu domínio onde eu fiz a instalação desse Mautic. Eu vou entrar aqui na htdocs e vou dar um Enter. Se eu der um ls, você vai ver que ele vai listar aqui os arquivos que tem, que nada mais é do que os arquivos do próprio Mautic. Eu vou dar um clear aqui novamente para limpar e vai começar agora a instalação, ou melhor, a atualização desse Mautic. Então para mim fazer uma atualização aqui do Mautic, a primeira coisa que eu vou fazer, isso vai depender aí do seu servidor, caso você tenha seguido uma estrutura diferente do que eu acabei de te mostrar. Nesse caso eu tenho um firewall aqui instalado, então eu vou desabilitar, que é o CSF. O comando para mim desabilitar é CSF, espaço, tracinho X, vou dar um Enter.
e ele basicamente desabilitou o meu firewall. Isso é importante porque na hora da atualização ele vai procurar, ou seja, vai fazer uma busca, e talvez eu tenha um problema porque eu tenho restrição em alguns países, e é por isso que eu desabilito por enquanto, depois eu ativo novamente assim que eu terminar a atualização. Vou limpar aqui com Clear. Agora sim eu posso iniciar. Para ficar mais fácil, eu tenho uma colinha aqui. Então essa aqui é a minha colinha. E basicamente eu fiz algo aqui. Ou melhor ainda, você tem duas opções para você fazer essa atualização. A primeira é só por linha de comando. E são comandos do próprio Mautic. Então aqui ó, é tudo comando do Mautic. E tem uma segunda opção que a gente baixa um arquivo e executa ele. E tudo isso através da linha de comando, bem simples e bem fácil. Só que para ser sincero com você, a segunda opção para mim dá mais certo do que a primeira. Eu já tentei utilizar aqui em algumas atualizações do Mautic que eu fui fazer. Essa primeira opção ela não funcionou tão bem quanto a segunda opção, que a gente baixa um arquivo diretamente lá do repositório do Mautic, executa esse arquivo e ele faz a atualização automaticamente. E é claro, você pode utilizar isso aqui no seu servidor, se você tiver um cloud. O que pode alterar aqui é o caminho, então aqui para essa ferramenta, as instalações aqui do nosso domínio, que no caso você adiciona um domínio. Então fica na var, www e o seu domínio. Dependendo da onde você está com o seu Mautic instalado, né? Principalmente em um cloud, pode ser que mude aqui o caminho. Então são esses detalhes que vai fazer a diferença na hora de você executar. Então fica de olho nisso, que pode ser diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse segundo comando aqui. Eu vou dar o Ctrl C. Eu tenho esse primeiro aqui de cima, ele vai apenas limpar o cache. É um comando do próprio Mautic, mas eu não vou utilizar ele agora. Eu basicamente utilizo ele no final da atualização. Então a primeira coisa que eu vou fazer é procurar por uma atualização. Eu sei que já tem, mas vou mostrar para vocês isso na prática. Então, copiando esse comando, eu vou acessar aqui o put. Eu vou aumentar essa janela para ficar melhor para visualizar. Então deixa eu só deixar ela um pouco maior aqui. Inclusive vou deixar aqui também para não ficar dando um zoom duas vezes. Deixar do mesmo tamanho. Eu acho que aí ficou bacana. Então vou copiar primeiramente esse comando. Vou vir aqui, botão direito, ele já vai colar. E aqui é o seguinte, você perceba que começa com sudo, "-u", que é a permissão aqui do usuário www-data. Eu vou executar aqui um PHP e depois aqui entra na pasta console e depois o comando em si, que é de procurar uma atualização. Só que aqui só está console e perceba que eu estou aqui na htdocs. Então o que eu devo fazer antes é entrar na app. Então para isso, com a seta do seu teclado, eu vou vir aqui antes. Ou para ficar mais simples, ó, já que eu deixei assim, eu vou apagar tudo isso. Eu vou colocar um CD, porque eu vou navegar novamente e vou entrar na pasta app. Vou dar um Enter. Agora perceba que além da htdocs, entrei agora na app. E agora sim eu posso colar esse comando novamente. Ele acabou copiando isso aqui. Deixa eu só copiar ele aqui novamente. Ctrl C. Botão direito. Agora sim. Como eu já estou dentro da pasta app, eu tenho esse console aqui, que se encontra dentro da pasta app. E agora sim eu posso dar um Enter. Ó, perceba que ele já me deu aqui a versão 2.16.1, que é exatamente a versão que a gente vai atualizar. E esse comando ele só procura, e se tiver ele vai falar aqui para você. E logo abaixo ele vai falar qual o comando que você deve rodar para atualizar. Então perceba que aqui abaixo ó, já está app/console. No caso eu só deveria usar assim se eu tivesse aqui fora da pasta app, que foi o caso que eu entrei. Por isso o meu comando aqui já estava console, porque eu utilizo assim. Mas se você estiver na pasta raiz, que no caso o meu aqui é htdocs, você coloca app/console e depois o comando, que nesse caso aqui ó, é o Mautic update apply. Entendido essa parte, eu vou dar um clear. Como eu vou utilizar o segundo método para fazer a atualização, a primeira coisa eu preciso baixar um arquivo, que é diretamente lá do repositório do Mautic. Então para isso eu tenho aqui o meu comando. A gente só procurou, então não vou aplicar esse comando abaixo, que foi o que a gente acabou de ver. Eu vou fazer esse segundo método. Então a primeira coisa, você vai entrar aí na pasta raiz, no meu caso se encontra aqui na htdocs, onde se encontra todos os arquivos do meu Mautic. E depois eu vou copiar tudo isso aqui e já vou explicar para você, que é exatamente o arquivo upgrade, que é o arquivo upgrade.php.
para a gente fazer a atualização. Então, Ctrl C. Para mim baixar esse arquivo, eu não vou baixar aqui na pasta app. Como você pode ver aqui acima, eu estou na htdocs /app. Eu vou colocar um comando aqui cd, espaço, 2 pontos, para ele voltar um nível. Então, dando Enter aqui, eu fico realmente agora na pasta raiz. É exatamente aqui que eu vou colar esse comando com o botão direito do mouse. Novamente, essa primeira parte aqui é só para executar como usuário público, ou seja, usuário www-data. Depois aqui eu tenho o comando wget, que é para baixar. Se você não tiver esse comando, você deve instalar aí no seu servidor. Então, colocando wget, espaço e o link do que você quer baixar. Assim que eu der um Enter, olha só, ele já baixou o arquivo. Então, perceba que é o arquivo upgrade.php. E para mim ter certeza, eu vou dar um ls para listar os arquivos e pasta aqui do meu servidor, da minha hospedagem. Você pode perceber que eu já tenho aqui o arquivo, ó, upgrade.php. E vai ser exatamente ele que a gente vai executar. Então, abrindo aqui novamente, eu tenho mais um passo. Eu só vou copiar aqui. Para você que já faz parte lá do Academy, ou você que fez o curso de instalação, é exatamente esses comandos que você vai utilizar. Então vai ficar muito simples, que é só copiar, não precisa decorar nada. Então eu vou vir aqui, deixa eu limpar essa tela com Clear. Botão direito, que ele já cola para mim. Primeira parte é a permissão, como é que eu vou executar. Aqui no caso eu vou utilizar o php.7.2, que é a versão que eu tenho aqui no meu servidor. E depois aqui com espaço eu coloco o arquivo. Ou seja, eu vou executar esse arquivo upgrade.php nessa minha versão aqui do PHP que eu já tenho instalado. É exatamente isso que eu estou falando, para ele executar. E uma vez que eu der Enter aqui, a gente vai ver todo o processo de atualização do Mautic automaticamente quando a gente executa esse comando, ou seja, esse arquivo em PHP. Rafael, mas eu não poderia utilizar isso diretamente no navegador? Você até poderia fazer isso, mas executando diretamente na linha de comando fica mais simples e o processo é bem rápido. Então vou dar um Enter aqui para você ver. Olha, ele vai começar a checar aqui as atualizações. Aqui, como você pode ver, ele acabou de fazer a atualização e o processo ele é muito rápido, não tem segredo em relação a isso. Olha só as etapas que ele concluiu. Então, primeiramente, estava checando aqui as atualizações. Depois começou a fazer a atualização para a versão 2.16.1. Extraiu os arquivos e pacotes. Moveu os arquivos. Limpou aqui o cache. Reconstruiu o cache. E aplicou aqui as migrations. E por último, ele limpou aqui e finalizou. Então, basicamente é isso. E a partir desse momento, seu Mautic vai estar atualizado. E é exatamente o que a gente vai ver se realmente funcionou. Então, vou acessar aqui. Lembrando que eu já estava logado. E a versão aqui abaixo ainda está nessa. Eu vou atualizar aqui para ver. Pode ver que ele carregou. Se eu descer agora o Mautic aqui. Olha só, aqui abaixo já ficou na versão 2.16.1. Só que como essa instalação do meu Mautic não tem nada, ela está vazia, você pode ver que assim que eu atualizei, ele foi tranquilamente e não houve nenhum problema. O que pode acontecer muitas das vezes é você precisar limpar o cache. Então, para isso, se por acaso você atualizou, fez esse procedimento, veio aqui no seu navegador, atualizou e deu algum erro, então aqui eu vou abrir o put, eu vou abrir novamente aqui o arquivo. Depois de atualizado, é bom você excluir esse arquivo upgrade.php, então copiando ele aqui. Se eu der um ls primeiramente, só para você entender, eu tenho aqui o upgrade, para mim remover eu colo esse comando, rm-r e o nome do arquivo, vou dar um enter, ls novamente para listar, e ele já não se encontra mais aqui. E como eu tinha falado para você, eu vou dar um clear aqui para limpar, e o que acontece aqui na instalação do Mautic, depois que você atualiza, pode ser que aconteça um erro, que é o que acontece comigo na instalação que eu utilizo oficialmente, né, onde eu tenho meus leads. Depois que eu faço a atualização, ele dá um problema de cache, ele dá uma tela de erro para ser mais exato. E o que eu faço para corrigir, simplesmente eu venho aqui, eu tenho aqui o meu comando. Se você estiver utilizando essa mesma estrutura que eu estou utilizando, você deve ver primeiramente a questão de permissão. Não é o meu caso, mas eu vou fazer aqui para te mostrar. Vou copiar exatamente esse comando aqui até o www/Ctrl+C. Eu vou setar as permissões corretas aqui do meu servidor, dos meus arquivos para esse servidor. Então é Mautic.
htdocs. Esse é o caminho que eu preciso setar as permissões, dando Enter. Pronto, já setei. Tem mais um segundo comando aqui para permissão, então copiando aqui novamente. Ctrl C, colo aqui e só acesso o local do meu Mautic, da minha instalação de qualquer aplicação que eu tenha. Então, fazendo isso, primeiramente dê a permissão. Se você fez isso e ainda está com erro, aí você volta aqui novamente. Eu vou deixar esses comandos aí para ficar mais fácil. Quando isso acontece comigo, e geralmente acontece nas minhas atualizações, eu venho aqui e copio esse comando, que é o primeiro, para limpar o cache do meu Mautic. Então, para isso, Ctrl C, eu vou colar ele aqui. Deixa eu só limpar aqui para não ficar confuso para você. Agora ficou melhor. Vou colar aqui o comando. Lembrando que esse comando se encontra na app/console, porque eu estou aqui na raiz, que é na htdocs, por isso coloquei agora o app/console. Agora o que eu faço? Venho aqui, dou um Enter, vou aguardar um pouco até ele excluir todo o cache do meu Mautic. Para esse meu caso aqui não deu erro, porque não tem nada, mas dependendo aí da instalação que você tiver, pode ficar ainda arquivos antigos, ou por algum motivo ele não conseguiu excluir o cache na hora da atualização. Então você vem aqui, roda esse comando, espera um pouquinho, pode ver que ele deu aqui OK. Eu só vou voltar aqui no Mautic, atualizar, ele vai demorar um pouquinho mais. Aqui no caso não demorou porque eu não tenho nada realmente aqui nesse Mautic. E como você pode ver, ele carregou rapidamente, não deu nem para perceber. Vou até deslogar aqui para ver. Olha, ele está funcionando corretamente. Vou entrar aqui. Como você pode ver, acabei de logar aqui, então logou normalmente. E mesmo assim, se você rodou esse comando e ainda não funcionou, você pode vir aqui e fazer isso manualmente. Então aqui, deixa eu dar um clear novamente. Eu vou acessar aqui a pasta app. Vou dar um ls para a gente ver o que tem aqui na pasta app. Perceba que eu tenho aqui a pasta cache, então vou entrar nela, cd e escrever cache. Vou dar um enter. E se eu der um ls aqui, você vai ver alguns arquivos, ou seja, algumas pastas. Tem a pasta ip_data, a languagelist.txt e a prod. Você vai entrar aqui cd, colocar prod, que é uma pasta, ls, e vai ser exatamente aqui que você vai ter todos os arquivos do Mautic, ou seja, todos os arquivos em cache. E se você quiser fazer isso manualmente, em vez de utilizar aquele comando que eu acabei de mostrar para você, você vem aqui, coloca rm, -r e coloca um asterisco. Toma muito cuidado em estar na pasta correta e executar esse comando quando tiver certeza, porque não tem volta, não tem aqui uma mensagem de confirmação. E uma vez que você executou, e acabar corrompendo o seu Mautic ou apagando algo que não devia. Aqui está correto, então vou dar um Enter, vou dar um ls novamente. E olha só, já não aparece mais nada. Agora eu vou retornar aqui no meu Mautic, vou atualizar. Agora sim, ele está demorando mais para carregar, porque realmente a gente excluiu todos os arquivos que existia, que estavam em cache. Então ele vai demorar um pouquinho mais para carregar, até ele construir todos os arquivos novamente. E é normal esse procedimento, é só você aguardar, até ele construir e formar todos os arquivos em cache novamente. Aqui ele já finalizou o carregamento para mim, inclusive se eu der um F5, olha, ele já carrega para mim, então tá ok. Vou deslogar, logar novamente, vamos ver se agora vai. Ó, já logou, e acessando aqui os menus, aparentemente está tudo ok. Inclusive aqui nas contatos aqui, estava fazendo alguns testes com a Amazon, e é exatamente isso. Eu acho que agora sim está finalizado, está tudo ok. Pode ver que nosso Mautic está voando. Para desencargo de consciência, aqui abaixo já está a versão 2.16.1 e aqui acima não tem mais nenhuma notificação de atualização. Então é isso, espero realmente que você tenha gostado desse vídeo, que principalmente ele tenha te ajudado. Hoje praticamente é assim que eu faço para atualizar o meu Mautic. E é claro, se você tiver interesse, o Academy vai estar aí abaixo, o link tanto para você fazer a instalação, para esse treinamento aqui, ó, com diversos módulos bem interessantes. Tá tudo aí para você ver. E para você também que quiser fazer parte aqui do Academy, que é algo a mais, né, para você ter um conhecimento a mais, o link também vai estar na descrição. Fica aí a minha dica para você. Eu também vou deixar o link da DigitalOcean aí abaixo para você acessar, caso você não tenha uma conta. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse vídeo, pode deixar seu comentário abaixo. Mais uma vez, meu muito obrigado para você que acompanhou até agora. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.